Olá pessoal do EJA 3A e B, professor Júnior na área novamente, tá? Continuação dessa segunda aula, tá? Das divisões da física. Agora vou reiniciar com óptica. Óptica, pessoal, nada mais nada menos que é a parte da física que estuda os fenômenos associados à luz. Divide-se em óptica geométrica e óptica física, de acordo com a forma que a luz se comporta. Pessoal, essa parte técnica traduzindo é o seguinte, de que a óptica é uma parte da física que está muito presente no nosso dia a dia. Algumas de suas aplicações podem ser observadas. Por exemplo, instrumentos utilizados para corrigir defeitos visuais, como os óculos e as lentes. Instrumentos para observação, como o que, professor? Microscópios, telescópios e lunetas. Câmeras fotográficas, filmadoras, etc. E tu temos esquecido do velho e bom espelho. Eletrologia, estudo do eletromagnetismo. Eletrologia, pessoal, nada mais nada menos, é estudo do eletromagnetismo. Essa parte do estudo do eletromagnetismo ela é dividida em três partes. A primeira, que é a parte de eletrostática. É a área da eletricidade que estuda o quê? O comportamento e as propriedades das cargas elétricas que estão, geralmente, em repouso. Essa energia se modifica quando há movimento de cargas elétricas, à medida que os elétrons começam a se movimentar, gerando o quê? Uma corrente elétrica. Olha, a gente adentrando numa parte que não é muito falada no nosso dia a dia, né? Tá parecendo, e aí, pessoal, é para levar choque? Não, mas é um choque de excelentes informações para o cérebro de vocês, hein? Como é gostoso isso, hein? E interessante, né? Essa parte eletrostática. Isso tudo para gerar o quê? Uma corrente elétrica. A próxima é eletrodinâmica, que é uma área da física que estuda o quê? O comportamento e as propriedades das cargas elétricas, esse movimento. Como exemplo, raios. É o caso clássico, os raios, a propagação de raios que vem do céu. É um exemplo clássico, que estuda essa parte de comportamento dessas propriedades das cargas elétricas. Veja só, para a sua formação de raios, para quem não sabe, é necessário que ocorram diversas cargas com sinais opostos entre o solo e a nuvem e vice-versa, somente entre as nuvens. Quando isso acontece, a intensidade de atração dessas cargas é tão forte, pessoal, que acaba gerando o quê? Descargas elétricas. E por último, eletromagnetismo. As ondas eletromagnéticas são produzidas por cargas elétricas em movimentos de vai e vem. É o que passa nas antenas transmissoras de rádio, pessoal, televisão e radar. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas se propagam simplesmente, pessoal, a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Bom, é muito rápido, né, pessoal? Entre as ondas eletromagnéticas incluem-se as ondas de rádio, de TV, de radar, luminosas, infravermelhos, ultravioleta, de raio-x, de raios gama, de raios cósmicos, micro-ondas. Olha como, lembra que eu falei lá no começo, como a física ela tem a praticidade de estar dentro e fora de nossas casas. Já o rádio, a televisão e o telefone, olha aí, pessoal, só funcionam graças às ondas o quê? Eletromagnéticas. Olha como é esplendoroso essa área de ciências, pessoal. Não tem igual. Tá? E para observarmos a outra parte dos conteúdos da física, que é referente às suas divisões, seria o quê? Magnetismo. Magnetismo, pessoal, nada mais nada menos, é um conjunto de fenômenos que se relacionam com a atração ou repulsão que ocorre entre os materiais de propriedades magnéticas. Beleza, professor, mas como assim? Exemplos. A navegação por meio de bússola. Para vocês terem ideia, as bússolas é uma pequena agulha
ferromagnética, tá? Que gira em razão do campo magnético da Terra. Olha como isso é importante para quem está no mar. Aos marinheiros, para quem já foi de mar, viva a marinha. Atração e repulsão entre ímãs. Isso aqui vocês, até vovó sabe. Os polos de mesmo nome dos ímãs repelem-se. Lembra-se? Ímãs, eles têm seus polos, né? De atração e repulsão. Que você não consegue, né? Que é isso que ele está falando. De que seus vetores, que é o dipolo. O que é o dipolo, professor? É o limite de um circuito fechado de corrente elétrica ou de um par de polos magnéticos que estão em sentido contrário. Quando dá esse sentido contrário, pessoal, esses polos de ímãs, eles se repelem. Eles não conseguem focar, ficarem juntos, se atraírem. E campo magnético terrestre. Em razão da sua rotação relativa entre o núcleo da Terra e suas camadas externas, que giram em velocidades diferentes. Olha, pessoal, imagina a Terra, a gente pegando a Terra, fatiando em 1/4 dela. A gente vai ver o quê? O núcleo da Terra. Então, desse núcleo da Terra, a gente vai observar que existem essas atrações que giram em velocidades diferentes. É isso que fazem o campo magnético da Terra, terrestre, fazer aquela questão que eu pergunto a vocês lá no início. Por que tudo que sobe e desce? Por que nada flutua? Porque existe essa razão na Terra, que existe esse campo magnético terrestre que faz o que? A matéria, ela não fique o quê? Não fique o quê, pessoal? E aí, patinando no ar, pessoal. Não fique o quê? Flutuando. É isso que atrai os corpos para a Terra. Tá? Então, pessoal, focando essa sistemática que eu estou falando aqui, encerrando a parte de física, a parte das divisões com o quê? Física clássica e física moderna. A física clássica, pessoal, nada mais nada menos, ela descreve o quê? A maioria dos estudos anteriores, pessoal, no início do século XX. Pessoal, para ser mais realista, no século XIX. Tá? É que foram ocorrendo os grandes instrumentações, instrumentos bons, prós e contra. Fosse usado muito na guerra, infelizmente. Elementos químicos, infelizmente. Exemplo clássico, né? Urânio, entre outros, usado para combater o câncer, mas foi usado para o lado maléfico da coisa, que diga Einstein, lamentavelmente. Então, nesse momento, envolveu tipicamente os conceitos da física de grande porte em seus ramos, que inclui o quê? A parte termodinâmica, eletricidade e magnetismo, mecânica, luz e óptica e som. Daí foram surgindo muitos equipamentos com muito o quê? Cálculos matemáticos para se construir esse material naquela época, para se hoje temos na física o que agora moderna, que estuda mais, que está mais preocupada com o quê? Com o mundo microscópico das partículas, que estuda o quê? A partir do início do século XX, essa é a parte da física moderna, que inclui a parte de mecânica quântica, a física molecular, física nuclear, física de partículas, física atômica, relatividade, física da matéria condensada, a nanofísica e a cosmologia. Pessoal, um breve comentário aqui dessa física moderna. É todo o aparato tecnológico que nós temos hoje, tá? Usando, infelizmente, para o bem e para o mal, mas temos muito hoje na biotecnologia. Isso aqui, pessoal, são partes da física que isso era comentado numa posterior aula, ou na futura aula, para os senhores, tá? Mas para fazer um breve apanhado, tudo que nós temos hoje dependeu desses grandes cientistas de época, desde a física clássica, né, para vocês, aquela questão de que os filósofos modernos, que eram os físicos, que foi a partir de estudos científicos, a partir deles, foram feitos apanhados, muita teoria, muito cálculos, para se tentar descobrir como é que é a natureza. Daí, a partir daí, depois de milhares e milhões de anos, foram surgindo o quê? Os grandes cientistas, grandes instrumentadores, grandes filósofos naturais,
Graças a esse pessoal que morreu pela gente, nós temos hoje uma vida na Terra com mais abundância. Né? Agregar a natureza com a gente. Hoje podemos sair da Terra. Que coisa maravilhosa. Que esse pessoal estivesse aqui vivo para ver tudo isso. Graças a eles, nós temos tecnologia, biotecnologia, temos uma medicina mais aplausível. Tá? Então, pessoal, encerrando, entre aspas, com essa segunda aula, a parte de física teórica. Posteriormente será postado essas atividades para vocês, através da coordenação da escola. Está de uma forma bastante perfeita, muito boa, tendo toda essa administração e pedagogia, em especial a coordenação e gestão da escola Herem Protásio de Souza. Pessoal, mais uma vez, pessoal do EJA 3A e B, Física, puxando a orelha de alguns, citei a ausência de alguns alunos que não fizeram atividades, tá? Ficaram lá como não fizeram, não compareceram atividades, tá? A oportunidade estão sendo dadas aí para vocês. Então, vocês sabem que comigo é tranquilo. Isso aqui, pessoal, até vovó faz, lembre-se disso. Um grande abraço a todos, saúde e paz, fiquem com Deus.